senhores mais amigos do que qualquer outra coisa aqui. Amigos que eu fiz ao longo dos últimos 2 anos, alguns que dá até para chamar de irmãos. É uma grande felicidade. Agradecer ao professor Lênio Streck por toda essa paternidade intelectual, como disse o Daniel, que certamente também se aplica ao Saulo, certamente se aplica ao o Edson, meu presidente. Agradecer ao PPGD da Unicinos, da Unesa, e registrar a felicidade de estar aqui na minha cidade. Eu sou carioca, saí daqui há uma década já, mas é sempre um grande prazer estar aqui. Eu vou tentar aqui dar uma pincelada, uma apresentação de alguma parcela da minha dissertação de mestrado que eu defendi recentemente, e que é um tema um pouco menos árido do que o Daniel tratou, e que efetivamente puxa a discricionariedade para um dos ramos do direito, o direito administrativo, onde, no meu entender, ela é muito maltratada e serve como álibi para diversas questões de arbitrariedade, ao fim e ao cabo. O Daniel falou muito bem dos princípios, parte que eu vou usar aqui. Eu dividi a questão para a apresentação de hoje numa introdução básica dos objetivos e dos problemas que essa leitura da discricionariedade administrativa entre aspas, no Brasil pode ocasionar, um resgate histórico com um viés crítico, com o intuito de fazer uma desconstrução, uma destruição nos moldes heideggerianos, da formação do Instituto no Brasil, porque eu usei coisas lá desde o século XIX, algumas das raízes sociológicas brasileiras, com alguma impropriedade e tudo mais, conforme já me censurou o Danilo, mas a gente vai tentar se manter íntegros nesse sentido. E um finalzinho, eventualmente, trazendo um caso concreto para demonstrar como este problema efetivamente é problemático. Os principais objetivos da dissertação e desta apresentação também é a questão de sair do lugar comum das abordagens tradicionais, que o ato discricionário é algo semelhante a um caso difícil e que o ato vinculado é algo semelhante a um caso fácil. Ou seja, o ato vinculado eu consigo resolver por uma subsunção. Seria uma improbidade administrativa, é algo relativamente fácil, ok. Mas e a definição dos fatos? Me parece que, foi dia 22 agora, essa semana ainda, o ministro Barroso publicou um texto novo aí, que se assevera aí como prenúncio num novo livro dele, dizendo que ele efetivamente não é a favor da discricionariedade judicial. E dizendo que, eu até mandei um e-mail para o professor Lênio, que o problema, os fatos são todos conhecidos. Então, ele conhece os fatos por completo, como se fosse quase um sujeito kantiano. E o problema está na interpretação. Bom, se ele conhece os fatos, como é que ele não conhece a interpretação como um todo? Enfim. Quem sou eu para criticar o ministro Barroso? Enfim. Mas é mais ou menos isso que acontece com o direito administrativo e nessa equiparação dos atos vinculados a casos fáceis, que muito pouco se admite. Armengue, né? Armengue? A especificidade da discricionariedade administrativa no direito brasileiro, ela tem 2 fundamentos que são muito interessantes, que foram criados ao longo dessa construção do Instituto. Justificam elas naquele fundamento que é o seniano clássico do capítulo 8º, que é posterior ao início dessa fundamentação no Brasil, dizendo que a discricionariedade administrativa vem da indeterminação do direito. Algo bem tranquilo para todo mundo que está aqui, a grande maioria já é iniciados nessa seara da hermenêutica. E que os atos administrativos teriam um caráter político, pelo que não seriam controláveis juridicamente. Seriam mais uma janela, além da janela kelseniana. Isso é sustentado com grande força odiernamente aí pelo que se chama, talvez, de um neoconstitucionalismo administrativista ponderador que faz o professor Marçal Justem Filho. O que isso, ao fim e ao cabo, ocasiona?
a discricionariedade administrativa serve como um véu de sentido e legitimidade para todas as decisões possíveis e imagináveis. Afinal, a gente vai entrar num casinho interessante das pontes estaiadas no Brasil, que a gente vai ver a proliferação desses monumentos por aí. Essa questão dos princípios também é algo muito importante para o direito administrativo. Os princípios, nesses moldes que o Daniel falou, eles são utilizados como forma de abertura de toda a interpretação, e qualquer tipo de resposta é passível de ser aprovada. Todos eles têm essa ideia da filosofia da consciência, tem um viés teleológico, ao invés do deontológico que nós atribuímos na crítica hermenêutica do direito. E certamente que não há parâmetros na atividade administrativa. Bom, eu acho que pela manhã o professor Lênio terminou todas as palestras aqui falando claramente, né? Nós temos objetivos fundamentais da República, como não há? Está lá muito bem tranquilo isso, e é complicado fugir. Claro que não é complicado na medida que eu atribuo sentido ao que seja uma sociedade menos desigual e tudo mais. Mas esse problema todo tem um fundamento, claro. E vamos partir logo para a questão brasileira, que ela é bem interessante. Esse resgate histórico foi algo bem interessante e instigante durante a minha pesquisa. E começou lá no século XIX ainda, o que me propiciou a Biblioteca da Unicinos, que eu achei, de todas que eu procurei, inclusive da USP, a mais rica nesse sentido. O que eu chamo de uma pré-história dessa noção de discricionariedade administrativa no Brasil, que foram os primeiros que trataram disso, Oliveira Santos e Viveiros de Castro, ainda no século XIX, eles separavam a questão da atividade administrativa e da atividade política, algo que hoje se considera retrógrado no direito administrativo, mas que parece fundamental para entender todo esse problema. A discricionariedade estava na atividade política, a atividade administrativa era perfeitamente controlável pelo direito. A partir de Temístocles, por volta do final dos anos 30, essa diferenciação simplesmente é cortada. Não há citação nenhuma, nenhum dos dois outros, que eram os grandes administrativistas brasileiros pré-Temístocles. Claro que não há que se culpar, nem correr atrás, porque, certamente, se hoje a gente tem dificuldades em conseguir algumas obras, nessa época devia ser absolutamente difícil. E o Temístocles simplesmente ignora essa diversidade entre atividade administrativa e atividade política e parte para uma justificação de janela política da atuação do administrador, e que ele estaria legitimado pelo seu viés político. Em Francisco Campos, a coisa muda. A gente já tem a primeira das justificações vigentes no Brasil com Temístocles, e depois com Francisco Campos a gente já vem a justificação com base na indeterminação do direito. O mais interessante nisso, que até foi chamada a atenção na minha banca de mestrado, e eu estou correndo atrás disso com a ajuda do professor Lênio, é que o Francisco Campos fala nessa questão antes de Kelsen. Não há a menor dúvida que não foi Kelsen, né, que descobriu a pólvora nesse sentido, mas essa questão da janela e da indeterminação que leva à discricionariedade no direito administrativo começou em 1957 com Francisco Campos no Brasil, ou seja, pré-capítulo 8º. Daí a gente já tem o Eli Lopes, que muito foi falado ainda, hoje aqui, pelo professor Fábio, e que ainda arrasta as correntes aí pelas nossas universidades, né? Que ele faz aí uma coisa que é fantástica. Ele soma a janela e a indeterminação e cria 2 níveis de discricionariedade no direito administrativo, ambos sem controle. Com Celso Antônio Bandeira de Mello, há uma coisa bem interessante. Talvez nem todos saibam, mas o viés político de Francisco Campos vamos dizer, absolutamente conservador, para não dizer de direita, e o Celso Antônio, absolutamente de esquerda. Ambos usam o mesmo fundamento da indeterminação do direito para chegar a resultados completamente diversos de uma leitura do direito administrativo no Brasil. Ou seja, a gente tem problemas nesse álibi teórico. A partir dele, o Eros Grau, né, ele afasta a fundamentação da indeterminação do direito com uma sofisticação mínima, falando que a própria indeterminação já seria uma determinação, já seria uma conceituação. Mas, mesmo assim, ele retorna para a janela, que é a janela política do direito administrativo. A partir daí, nós temos mais 2 autores que ainda estão bem ativos. Juarez Freitas, né, que sofistica bastante essa questão,
Mas, ao fim e ao cabo, a discricionariedade permanece. Ele bota diversas estruturas de controle, mas todas essas estruturas de controle têm um fim na interpretação do administrador, e nem se fala em judiciário, é o caso, né, que seria mais uma estrutura ainda, que não é controlada. Ao fim e ao cabo, ele busca controlar isso com o que ele chama de princípio da boa administração, que é algo vindo do direito italiano e tudo mais, do direito administrativo italiano, com Renato Alessi, mas é um princípio de viés absolutamente teleológico, ou seja, abre mais ainda a interpretação. E, como eu já falei, eu terminei esse rol absolutamente discricionário, né, fazer o quê? Com o professor Marçal Justin Filho, que hoje é o autor de direito administrativo mais lido no Brasil, pelo menos é o que vende mais livros, que ele faz um direito administrativo absolutamente ponderador, neoconstitucionalista, e fundado em tudo o que pratica, o que se pode chamar de escola carioca do neoconstitucionalismo, né, da UERJ. Diante de toda essa evolução que termina nessa falta de controle, efetivamente, que nós temos com a coisa pública, com os rumos do Estado, vem calhar as raízes brasileiras, né, versus essas matrizes positivistas. Ou seja, como que nós vamos realizar esses objetivos da República em face do que Raimundo Faoro nos disse, nos Donos do Poder, com seu patrimonialismo estamental, do que nos disse Sérgio Buarque de Holanda, com a questão da cordialidade e do patrimonialismo patriarcal, e Gilberto Freire, no Casa Grande Senzala, com a reprodução das relações pessoais em microescala. Tudo isso, ao que me parece, permanece ocorrendo em cada vez, talvez, maior escala no Brasil, e diante dessa janela para a arbitrariedade que se transformou a teoria do direito administrativo, não diria a teoria do ato administrativo, mas essa noção de discricionariedade administrativa, onde termina a teoria do ato administrativo, é muito problemático com todas essas características. E acaba redundando numa privatização velada do Estado, ou seja, quem está lá dentro toma o Estado para si, as rédeas... Som. Alô? Funcionando aquele também? Tá ruim isso aqui? Esse caldo todo cria uma privatização velada do Estado, que leva, muitas vezes, a essa ideia interessante, para muitos, né, de considerar o Estado como um mal em si, ou seja, vamos privatizar tudo. Me parece que não é esse o caminho, efetivamente. Claro que, para finalizar essa breve pincelada no trabalho, o que eu fiz no terceiro capítulo, que é uma questão mais árida e tudo mais, mas é uma equiparação dessa discricionariedade administrativa que se pratica no Brasil, principalmente pós-Viveiros de Castro e Oliveira Santos, por mais longínquos que eles pareçam, é algo equiparável com a vontade de poder nietzschiana. Ou seja, eu rompi com tudo que estava para trás, todas as ideias do direito administrativo do século XIX, do início do século XX, para criar algo completamente novo, e talvez a partir de um desconhecimento mesmo, e que gerou toda essa celeuma, e que muito pouco se dá conta no direito administrativo brasileiro, para onde vai o Estado. A gente só esquece também que a vontade de poder, conforme as críticas do Heidegger ao Nietzsche, também é condicionada, ela não é incondicionada. E que não é possível admitir uma equiparação da discricionariedade administrativa, como fala o próprio Eli Lopes, literalmente, à liberdade, que ele chama, inclusive, de liberdade administrativa. Um exemplo disso, que eu contei na dissertação também, que é muito interessante, e que aqui no Rio nós temos várias pontes estaiadas, né? Me parece simplesmente fácil aplicação aquela teoria dos motivos determinantes do direito administrativo positivada. Mas eu dou um sentido diferente a essa teoria, né? Lá em Curitiba tem uma ponte estaiada, quem já foi lá recentemente viu que do aeroporto para a cidade tem uma ponte bem grande lá, tudo mais. Foi feito um novo corredor da roda ferroviária, que fica no final da cidade, até o aeroporto, que fica no município vizinho chamado São José dos Pinhais. Todo esse corredor custou 120 milhões de reais. Uma obra que era necessária, efetivamente. Ou pelo menos se asseverava. E aí resolveu-se fazer uma ponte cruzando este corredor. Uma ponte também onde o trânsito era caótico.
são dois modelos de ponte. Uma ponte estaiada, como temos várias aqui, e uma ponte normal. A ponte estaiada custou, efetivamente, 9 vezes mais que uma ponte normal. A ponte estaiada custou 89 milhões de reais num orçamento total de 120. Ou seja, muito. Os fundamentos do ato administrativo é que um seria um marco arquitetônico e um atrativo turístico para a cidade. Claro, todo mundo vai a Curitiba para ver uma ponte estaiada, sem dúvida nenhuma, é só para isso. E o segundo, talvez um pouco mais válido, seria a construção de um VLT, que passaria por baixo da ponte estaiada, pelo que seria necessário um vão muito grande na ponte, e que só a ponte estaiada poderia proporcionar isso. O problema é que a ponte foi instalada cruzando uma avenida chamada Avenida das Torres. E o nome não é à toa. Tem várias torres de alta tensão na avenida. Todas elas irregulares já com as novas normatizações da ANEEL. Mas isso também não importa. O problema é que todas as torres foram retiradas durante a obra e novamente instaladas no canteiro central onde supostamente deveria passar o VLT. Ou seja, foi feita a ponte estaiada, com um vão imenso. A gente continua com as torres e sem VLT. E para a feitura de um VLT eu vou ter que retirar todas as torres e fazer outra obra. O caso foi levado ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas simplesmente disse que a construção da ponte se trata de um ato discricionário do município de Curitiba. Então, não sei se talvez esse ato discricionário tenha custado aí quase um pouco mais de 80 milhões de reais ao município. Então, eram basicamente essas considerações e é mais um alerta do que qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de conclusão. Obrigado, senhores.